A primeira promotoria de justiça junto ao 4º Tribunal do Júri da capital do MPRJ obteve decisão favorável, condenando o ex-policial civil André Luiz da Silva Malvar a 23 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, pelo homicídio do também policial civil Félix dos Santos Tostes. O crime foi cometido em fevereiro de 2007 e, segundo a denúncia, teve como mandante o ex-vereador Nadinho de Rio das Pedras, que temia a candidatura de Félix a vereador em seu reduto eleitoral. Confira agora no quadro Conheça a atuação do MPRJ. O réu foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do homicídio do inspetor da Polícia Civil, Félix dos Santos Tostes, que, conforme prova dos autos e relatório da CPI das Milícias de 2009 da Alerj, seria o chefe da milícia do Rio das Pedras na época. O crime, segundo a denúncia, foi cometido a mando do ex-vereador Nadinho. No caso, no dia 22 de fevereiro de 2007, por volta das 17 horas, no Recreio dos Bandeirantes, a vítima, Félix, foi executada enquanto saía de um prédio, sendo atingida por diversos disparos de arma de fogo, inclusive um fuzil. Na rua passava uma senhora que estava saindo do trabalho e também foi atingida por um dos disparos na perna. De acordo com as provas do processo, o Ministério Público sustentou, no plenário do 4º Tribunal do Júri da capital, que o réu André foi uma das pessoas que realizou o disparo de arma de fogo, o que foi reconhecido pelo Conselho de Sentença. Bem, em relação à pena, o réu foi condenado pela prática de 2 crimes em concurso formal: o homicídio duplamente qualificado em relação à vítima Félix e a lesão corporal em relação à vítima Josineide, essa pessoa que passava na rua no momento da execução. O quanto da pena se justifica, num primeiro momento, pela decisão dos jurados em reconhecerem 2 qualificadoras, uma, o motivo torpe, já que o crime foi praticado em razão de disputa pelo controle político da região denominada Rio das Pedras, e o reconhecimento da segunda qualificadora, que foi mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que Félix foi atacado de forma repentina enquanto manobrava o seu carro saindo de uma garagem. Também contribuíram para o reconhecimento dessa qualificadora a quantidade de disparos realizados e também o local em que a vítima foi atingida, especialmente na região da cabeça. Na aplicação da pena, o juiz-presidente do 4º Tribunal reconheceu também os maus antecedentes do réu, uma vez que já foi condenado pela prática do crime de associação criminosa armada, pela prática de milícia em Campo Grande. Também foi reconhecida a culpabilidade intensa em razão do crime ter sido praticado no contexto de milícia. Houve também o reconhecimento da elevada reprovabilidade da conduta, já que o acusado, ex-policial civil, valeu-se dos seus contatos e da sua expertise como policial para executar o delito, e também na pena foi considerado o maior desvalor da conduta do condenado em razão dos inúmeros disparos de arma de fogo realizados que geraram um sofrimento maior e desnecessário à vítima. O regime fixado foi o fechado em razão da quantidade da pena aplicada. O réu em regime fechado fica integralmente com a sua liberdade restrita, não tendo direito, por exemplo, a saídas temporárias. É o regime de cumprimento de pena mais gravoso que existe no ordenamento jurídico brasileiro. Alguns fatores explicam a demora do julgamento. O primeiro fator considerado relevante para essa demora é a própria complexidade das investigações e infrações penais praticadas no contexto de crime organizado, como é o caso. Outro fator de demora para o julgamento é o fato desse processo ter sido iniciado com 3 réus. Além do réu André, que foi condenado agora em 2022, também integravam o polo passivo o Nadinho, ex-vereador, que seria o mandante do crime, e Rafael, policial civil, que seria partícipe. Nadinho foi executado em 2009 e em relação a ele foi extinta a punibilidade.
Em relação ao Rafael, por responder o processo solto, o processo foi desmembrado em relação a ele. Então, foi um processo que foi iniciado com 3 réus, mas ao final houve o julgamento apenas do André. Então, o fato de ter sido iniciado com 3 réus, com 3 advogados diferentes, também é um fator que contribuiu para a demora de julgamento. Outro fator seria as restrições da prática de atos presenciais durante a pandemia e também os muitos adiamentos da sessão plenária que foram requeridos, em sua maioria, pela defesa. No entanto, ainda que com atraso, o Ministério Público, por meio da primeira Promotoria de Justiça, que atua no 4º Tribunal do Júri, entende que a decisão condenatória é mais um passo importante no enfraquecimento desses grupos criminosos. Inicialmente, o Ministério Público atuou na fase de investigação, requerendo e dando pareceres em representações de medidas cautelares, como a quebra de sigilo das comunicações telefônicas. Em plenário, o Ministério Público, por meio da primeira Promotoria de Justiça, que atua no 4º Tribunal do Júri, expôs as provas de autoria e materialidade. Em especial, o contato telefônico que o réu André fez com o ex-vereador Nadinho por 12 vezes no dia do crime, o fato de as estações de rádio base indicarem que 2 dessas ligações foram feitas em área de cobertura do local do crime e, por fim, o confronto balístico positivo entre o fuzil apreendido com o réu dias depois e as munições encontradas no local do crime. Os jurados, por maioria e a pedido do Ministério Público, condenaram o réu de modo a demonstrar que a sociedade não tolera mais a atuação desses grupos criminosos que dividem o território do Estado do Rio de Janeiro de forma violenta para explorar atividades ilícitas, em detrimento da liberdade da comunidade e ainda com a participação de agentes públicos que atuam de forma deturpada das suas funções. Ainda cabe recurso da decisão do 4º Tribunal do Júri. No entanto, o condenado permanecerá preso preventivamente, como determinado na sentença condenatória.